tudo certo com vocês? Aqui é a Prof. Camila e agora teremos a nossa aula de número 37 da disciplina de Geografia. Na aula anterior a gente trabalhou sobre essa questão da hierarquia urbana, vimos sobre algumas cidades em específico, cidades que têm influência a nível global, a nível nacional, outras a nível de uma região, de um estado. E hoje a gente vai trabalhar sobre mudanças no espaço das cidades. Então a gente vai trabalhar em específico como os espaços, a cidade, a paisagem sofre com a ação humana, e a gente vai trabalhar além do espaço das cidades, a gente vai trabalhar alguns outros aspectos que eles mudam conforme o tempo. Então, os objetivos dessa aula são refletir acerca das mudanças que ocorrem em diversos aspectos sociais através da ação da humanidade, interpretar um poema identificando a crítica que ele faz quanto ao processo de urbanização e explorar imagens de diversas cidades descrevendo aí as suas mudanças. Então, para essa aula, vocês vão utilizar o caderno de geografia, a caneta, se for necessário aí também o lápis e a borracha. Então, iniciando, mudanças na humanidade. Conforme a humanidade ela vai evoluindo, automaticamente a evolução em tudo que a humanidade realiza, em tudo que a humanidade interfere, tá? Então, a humanidade evolui, tudo que interfere os seres humanos também evolui, tá? Por exemplo, tecnologia. Tecnologia vai evoluir juntamente com a humanidade. Construções, às vezes a gente diz, nossa, aquele local é visivelmente antigo. Por quê? Porque é uma construção que eu percebo que ela não foi feita recentemente. Questão da ciência também, super importante. Quando a gente trata de ciência, a gente está tratando sobre seres vivos, sobre seres não vivos. Vamos destacar aqui a medicina. Então, com a ciência, a gente está passando aí por uma pandemia, mas como a gente tem uma ciência muito evoluída, a gente consegue medicações, vacinas e tratamentos para evitar ao máximo aí a gravidade do vírus em uma pessoa. Já em tempos mais remotos, em que houveram pandemias, uma população, uma parte da população bem extensa chegou a falecer, justamente porque a ciência ainda não estava tão evoluída. A questão do trabalho, a gente já vai trabalhar profissões. Haviam profissões não há muito tempo, a questão de 50, 100 anos, que hoje não existem mais. E há profissões que ainda não existem, mas possivelmente vão passar a existir daqui a alguns anos. A alimentação também. A alimentação, em parte, ela melhorou muito, a gente tem muito mais conhecimento, mas em parte também ela deu uma piorada. Por quê? Justamente por conta dessa questão dos alimentos muito processados, muito agrotóxico, Então, tudo isso faz com que a gente consuma, às vezes, alimentos que não deveria estar consumindo. Em contrapartida, se a gente analisar no passado, onde esses alimentos não existiam, onde a população consumia alimentos de origem vegetal, de origem animal, sem que sejam industrializados, a qualidade de vida, o organismo, se tornava muito mais saudável também. Questão de vestuário, roupas, Se a gente analisar a história da moda, também a gente percebe quantas roupas, ou peçam aí para os pais, posso olhar uma foto de vocês há alguns anos, roupas que hoje talvez não seriam mais utilizadas, mas que eram moda em um determinado período da história, enquanto que hoje roupas utilizadas, que seriam roupas na moda, roupas mais adequadas, talvez futuramente também não sejam utilizadas. Trouxe um exemplo para vocês da tecnologia. Então, aqui a gente tem sobre o celular, tá? Então, se a gente analisar, o primeiro celular aqui, obviamente, celular grande, pesado, tá? Então, hoje em dia, seria viável ter um celular assim? Não, o celular ele tem que ser prático, tem que ser fácil de eu guardar no bolso, por exemplo, de eu levar, transportar, tá utilizando por um bom tempo, então não se adequa. Aí o que aconteceu? Os celulares eles começaram a diminuir, o tamanho da antena também passou a diminuir, ainda eram celulares apenas com botõezinho, você tinha que digitar uma mensagem, você tinha que ir várias vezes no mesmo botão, tá? Vou mostrar aqui para vocês, talvez vocês não saibam porque não é do tempo de vocês, mas o que acontecia aqui?
Por exemplo, nós tínhamos um número, ali seria ABC, por exemplo, o número 1, tá? Eu tinha que fazer uma palavra onde a primeira letra era C. Eu tinha que apertar 3 vezes o C, ele iria selecionar o C, eu tinha que esperar o C aparecer ali na minha tela, aí quando ele aparecia que eu poderia continuar, tá? Agora eu tenho a próxima letra, seria o A, eu aperto só uma vez no número 1, vai aparecer o A na tela e ali eu posso seguir. Tá? Então era bem mais complexo. Hoje em dia, né, a tecnologia ela é justamente para facilitar a nossa vida. Ali era mais complexo, já facilitava, mas hoje em dia facilitou muito mais. Então aqui tínhamos esses celulares e daí de repente nós começamos a ter smartphones, que são celulares com internet. Hoje em dia, a população no geral, provavelmente pouquíssimas pessoas ainda utilizam celulares sem internet, né? Então a população em geral tem smartphones que facilitam, né? Então a gente manda mensagem, utiliza a rede social, faz pesquisa, tudo isso em um aparelho pequeno e automaticamente, né? Pequeno, leve, não super leve, mas leve, que a gente pode estar utilizando em diversos ambientes. Sobre profissões, no passado havia diversas profissões que hoje não existem mais. Justamente, a gente vai ver que é justamente por essa questão da evolução tecnológica no geral, tá? Como, por exemplo, o despertador humano, que eu trouxe a imagem para vocês. O que era o despertador humano? Uma pessoa, ela ia, né, num determinado horário, ela passava por uma rua ou por um bairro e com uma vara meio de madeira, né, um cabo de madeira, ela batia nas janelas das pessoas para acordar as pessoas. Então, assim, na época não se tinha o despertador, né, que a gente tem hoje aí no celular, enfim. Então, se essa pessoa não fazia isso, as pessoas não acordavam no horário. Possivelmente algumas pessoas acordassem, mas boa parte não. Então, as pessoas não tinham como, né, ir trabalhar se essa pessoa aqui, né, se esse profissional não estivesse lá servindo como despertador. Bem interessante. Hoje, por que a gente não tem? Porque hoje nós temos uma tecnologia que é utilizada aí, que a gente pode utilizar, né, o celular como despertador. Outras profissões que eu trouxe para vocês. Entregador de leite, inclusive no seriado Chaves, que é um dos seriados mais famosos aí do mundo, que é um seriado mais antigo. Tem alguns capítulos, tem um capítulo, na verdade, que eu lembro, que tem um personagem que ele está entregando leite, né? Então ele utiliza meio que um recipiente, ali, meio que uma cesta de madeira, e através disso ele leva diversos leites, né, em garrafa de vidro. E o que acontece? As pessoas quando compram, hoje a gente compra o leite na caixinha, leva a caixinha. Ali esse leite era derramado uma panela, num recipiente da pessoa, e esse vidro era reutilizado para abastecer de novo com leite. Então, olha só essa questão da consciência ambiental também. E hoje a gente não tem porque a gente tem leite, né, na caixinha. Então, super importante estar realizando a reciclagem. Arrumador de pinos de boliche também. Não existe mais essa profissão hoje, mas existia há algum tempo. Não se tinha uma tecnologia que fazia com que os pinos, né, levantasse os pinos ali. Quem já jogou boliche já viu. Nós temos uma tecnologia que segura os pinos e eles ficam alinhadinhos para o próximo jogador estar jogando. Como não tinha uma pessoa arrumava. Claro, se tornava um trabalho um pouquinho mais perigoso, mas existiu por um período aí da história. Pessoal, essa imagem aqui no slide, é bem interessante. Ela vai estar mostrando aqui uma imagem que eu encontrei na internet, achei bem legal, sobre presente, passado, futuro. Que a gente está trazendo um centro urbano, né? Então, no passado, uma construção, né? Aqui um passado não tão distante, que a gente vê aí a presença de tijolos, de concreto. Aí a gente tem o presente, que seriam, né, cidades, centros urbanos, arranha-céus, né, que são esses prédios extremamente altos. E daí a gente já vem para cá e vê um futuro, né? Então aqui a gente consegue observar carro voador. Não sabemos o que irá acontecer, mas é uma possibilidade. Carro voador, aqui a gente tem uma pessoa como se
fosse um astronauta, né, conseguindo flutuar pela cidade. Então, uma imagem bem interessante. Pessoal, eu trouxe para vocês uma poesia que fala sobre cidade, sobre esse processo de urbanização. O que é esse processo? É quando tem poucas pessoas vivendo na área rural e muitas pessoas vivendo na área urbana, tá? Então, cidade. Arrogante chega o homem, com a maquinaria à mão. Constrói pontes, rodovias, muda a mata completamente. Ergue casa, edifícios. Da antiga zona rural nasce a cidade agitada. O homem fica perdido. Com o progresso descomunal que ele próprio fez criar. Então, pessoal, aqui tá falando um pouquinho sobre essa questão, né? Que o homem, ele tá realizando construções, ele tá desmatando, aqui tá falando também dessa questão ambiental. O que é o desmatamento? Você retirar grande quantidade de cobertura vegetal para tá construindo, fazendo outra coisa. Até mesmo uma agricultura, tá? Então, desmatar uma grande região para poder realizar aquele espaço como plantio. Ou então, criação de indústrias. Até mesmo a gente já viu em ciências, usinas hidrelétricas também. Ok? Então, a pergunta sobre esse poema é: o que você acha que significam os versos? O homem fica perdido, como o progresso descomunal que ele próprio fez criar? O que será que esses versos significam? O que está querendo se dizer com isso? Deem uma refletida, façam uma anotação se for necessário e já voltamos com a resposta. Então, a ideia aqui seria o quê? Trazer justamente uma crítica a esse processo. Então, os versos, eles representam uma crítica ao processo acelerado, né? Não criticando exatamente o processo de urbanização, mas o processo muito acelerado, muito rápido da urbanização. E as mudanças que o ser humano provoca nas paisagens. Então, cada vez se tem menos paisagens naturais e mais paisagens humanizadas. Os aspectos naturais estão cada vez menos presentes e a agitação da vida urbana faz com que não só nos desconectamos da natureza, mas também um dos outros. Né? Então, aqui a gente cita mais a questão da expansão das cidades e também dessa questão de se desconectar, não só com a natureza, porque a gente não tem mais tantas paisagens naturais, mas uns dos outros. E muito se fala isso também por conta dessa questão da tecnologia. Então, se utiliza a tecnologia para conversar com muitas pessoas, mas quando estamos juntos, quando as pessoas se reúnem, às vezes elas não estão em conversação, em convívio umas com as outras, estão apenas utilizando ali o celular. Explorando cidades no passado. Agora eu vou mostrar algumas imagens para vocês, para a gente fazer algumas comparações da paisagem no passado e da paisagem recente, tá? Só lembrando, essas imagens são imagens ali do século passado, não são imagens tão antigas, tá? Porque não tínhamos máquinas fotográficas há tanto tempo, ok? São imagens, obviamente, vão estar em preto e branco, mas na realidade, obviamente, são locais que eram coloridos, tá? Então aqui eu não consegui encontrar, eu gostei muito dessas imagens, mas eu não consegui encontrar exatamente qual a cidade que está sendo comparada aqui, ok? Com certeza Estados Unidos, possivelmente Nova York, mas eu não tenho certeza disso, tá? Mas fazendo um comparativo, o que a gente percebe aqui? Já se havia construções bem bonitas. A rua, a gente nota uma rua um pouco diferente, uma rua sem sinalização, né? Não tínhamos aí a questão da faixa de pedestres. Por que não se tinha? Não se tinha segurança? Se tinha, mas como na época o número de carros era muito menor do que hoje, não havia essa necessidade para destacar um local só para pedestres. Hoje em dia a gente tem essa necessidade. Tem muito carro, se a gente às vezes pensar, né, vamos pensar São Bento do Sul, às vezes o número de carros é muito maior do que o número de pessoas, de pedestres circulando, tá? Então se tinha que, hoje nós temos que ter isso.
Se a gente analisar a questão de meios de transporte, aqui a gente nota muitos táxis, né? Os táxis dos Estados Unidos são dessa cor amarelada. Na época se utilizava o quê? Cavalos, né? Parte da população utilizava aí cavalos, carroças. Tá? Então, alguns destaques aí nessa questão de mudança no espaço, né, das cidades, da paisagem das cidades. Aqui nós temos uma outra imagem, aqui é de Dubai, tá? Então, se a gente analisar aqui, nós temos alguns prédios já construídos, nós temos uma via bem extensa, uma avenida, mas um terreno vasto, gigante, sem, né, um pouco de vegetação ali. E hoje esse local, ele é o quê? Ele tem muito mais prédios, diversos arranha-céus, tá? E essa via, né, inclusive nós temos aqui uma espécie como se fosse um viaduto, né? Porque nós temos além dessa via, outra via em cima e grande quantidade de carro, tá? Na cidade do Rio de Janeiro, também percebemos isso, né, pessoal? A praia, então, aqui, a via não tem sinalização, justamente por conta da quantidade de automóveis, e hoje em dia, né, o destaque aqui nessa imagem seria a sinalização para carros, ciclistas, pedestres. Aqui nós temos a cidade de Joinville, tá, pessoal? Então, foto do ateliê de Fritz Hoffmann, em 1912, localizado na Rua do Príncipe. Essa imagem aqui, a gente também destaca que, se analisar as pessoas, né, a moda das pessoas era essa, então mulheres geralmente estavam utilizando vestidos mais longos, os homens utilizavam ali mais camisa social, paletó, mesmo colete, era bastante moda na época. Aqui uma outra imagem, Rua do Príncipe, entre os anos de 1911 e 1917, haviam bondes puxados por burros, que era o meio de transporte da época. Também a gente nota que não há essa sinalização por conta, né, da quantidade de meios de transporte. Então, as pessoas, no geral, estavam andando a pé. Tá? Isso é uma coisa que favorecia muito a saúde também. Por quê? Andando mais e menos com meios de transporte, mais a pé ou mesmo fazendo corrida, acaba se tornando uma atividade física também. São Bento do Sul, que nós temos ali uma rua aqui de São Bento do Sul, a Rua do Shopping, ali que vocês conhecem. Então, nessa rua, aqui, claro, as perspectivas são diferentes. Aqui seria a foto da rua, aqui seria mais do alto, provavelmente da Igreja Matriz. A gente percebe também muitas construções que se mantêm, tá? Que são patrimônios históricos. A gente vai trabalhar esses conceitos futuramente, tá? Que são construções que devem se manter, tá? Então, ali a legislação, eu não lembro bem, mas eu acho que mais ou menos, se uma construção tem 60 anos ou mais, ela deve ser mantida porque ela é um patrimônio histórico, tá? Então, aqui a gente percebe também, né? Então, a rua, os meios de transporte, aqui nós nem vemos meio de transporte nenhum, mas possivelmente eram utilizados ali também cavalos e carroças. Aqui do alto da Igreja Matriz, olha a cruz como ela era, e a questão, né, toda uma vegetação, aqui não vemos escadaria, né, não temos essa questão na foto, e algumas casas ao entorno, mas boa parte aqui a gente percebe que é vegetação, enquanto que aqui temos ainda uma vegetação, mas no geral aqui nós temos prédios. Pessoal, então vocês terminaram aí essa lição, vão realizar algumas atividades agora para estar treinando o conhecimento de vocês. Até a próxima e bons estudos!